Olá, juremas do meu Brasil varonil! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou Andy Rodrigues, maquiador e produtor de conteúdo para as internets. E eu sou o Lucas Rodrigues, marido de Andy Rodrigues. Oficialmente agora, inclusive, com Um Instagram oficial de Lucas Rodrigues, entre parênteses, marido de Andy Rodrigues. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que tá rondando a nossa vida agora nessas últimas semanas, que é o porquê de São Paulo, né? A nossa mudança e tudo mais, como isso surgiu, como isso vai acontecer nos próximos dias também. Aqui no canal vai rolar vlog da mudança. Então, antes de mais nada... Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like maravilhoso que a gente ama, mande sugestões de vídeos. A gente tem vídeo aqui toda segunda, terça, quarta e sexta. E bora acompanhar essa mudança que a gente vai fazer na nossa vida. Então, gente, na pandemia, quando a rede social começou a crescer, eu vi que realmente estava tomando uma proporção muito grande, que eu sempre trabalhei para chegar nessa proporção. E eu saberia que se tomasse uma proporção tão grande a ponto de engolir um pouco do maquiador e o Andy parar o CNPJ de maquiador ser deixado um pouco de lado para o de blogueiro entrar mais em ação, eu saberia que eu teria que estar mais em São Paulo. Então, eu tracei uma estratégia desde o ano passado, e eu lembro que foi no dia 6 de julho do ano passado, eu estava lá em São Paulo, e para começar a estar mais presente na cidade. Afinal, tudo lá acontece. São Paulo realmente é uma terra de muito mais oportunidades, e principalmente para quem trabalha com internet e o mercado digital, é lá que as coisas funcionam. Então, eu comecei a ir mensalmente, às vezes até 2, 3 vezes por mês. Essa semana tá fechando um ano, né? Fechou desse um ano. planejamento. Exato. De ir a São Paulo e ser visto lá, fortalecendo meu branding, a minha marca pessoal em São Paulo. E desde o primeiro mês, quando eu comecei a ser visto lá, as marcas já notaram, já me chamaram para calls, já me chamaram para reuniões. E eu, modéstia à parte, eu sou muito melhor pessoalmente, assim, de conversar, de fazer meu networking, de expor os meus pensamentos e tudo mais. E normalmente isso dá um match muito melhor com uma marca. Então é muito melhor que eu esteja bem localizado nesse sentido, até para fazer mais networking, para atrair mais trabalho e catapultar meu nome mais. Então eu fui indo todos os meses, inclusive eu acho que eu peguei o pior ano de passagens na vida, né? Sim. É verdade. Porque os valores estavam absurdos. Sério. Até isso foi um planejamento nosso, né? Porque o Andy não simplesmente foi indo para São Paulo, né? Até nisso a gente organizou e montou uma estratégia onde ele ia sozinho e eu ficava aqui em Porto Alegre. Às vezes ele ficava uma semana, às vezes até mais em São Paulo, e eu ficava aqui, cuidando da casa, cuidando dos filhos e mantendo o nosso estúdio, né? Que afinal de contas a gente tinha o nosso estúdio, mas para ele era muito mais fácil ele sair e deixar o estúdio, porque durante a semana o movimento dele era mais fraco em questão de make e voltava para atender final de semana, do que eu deixar os atendimentos que eu fazia durante a semana. Então tudo isso foi pensado, nada foi feito por acaso, né? Então a gente tem hoje muitas pessoas dizendo: ai, como assim? Mas vocês vão embora, vocês não falaram nada. Não, a gente vem um ano planejando isso. Tem coisas que a gente não deve falar, né? Que a gente precisa primeiro fazer para depois a gente organizar tudo certinho. E, como eu falei, eu peguei um dos piores anos de passagens, assim. Eu lembro que em julho mesmo, lembra, mano? Que eu estava em São Paulo e eu fui convidado para a festa de aniversário de 10 anos da Sephora. E para isso eu teria que voltar um dia depois. E eu lembro que só para trocar essa passagem e pegar uma passagem nova pro dia seguinte, eu paguei só a vinda de São Paulo para Porto Alegre, que, gente, é um voo de 1h20 no máximo, 1h10. Eu paguei R$2.500 na época. Eu tô passada, chocada. Isso é muito caro, a gente já foi para fora pagando menos do que isso. Mas enfim, isso estava no meu planejamento e tudo mais. Quando eu fui a primeira vez, eu já sabia que lá seria o meu lugar mesmo e me dei um ano para fazer isso. Quando foi chegando por dezembro, eu fui vendo que a quantidade que eu estava indo e gastando com passagem e hospedagem
eu poderia arcar com um aluguel muito mais alto em São Paulo, que mesmo assim eu estaria economizando dinheiro. Explico pra vocês. Muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, ou acho que no Brasil inteiro, têm essa ideia de que São Paulo é tudo muito caro. Tem algumas coisas que São Paulo realmente é mais caro, mas se comparado ao Rio Grande do Sul, não é nada tão absurdamente diferente de caro assim. O principal que onera mais é de fato o aluguel. E eu fui começando a fazer essas contas e vendo que, opa, peraí. Porque pagando aluguel daqui, do nosso apartamento, mais o da sala comercial onde ficava o estúdio, somado aos valores que eu estava pagando de passagem e hospedagem mensal, eu chegava a um valor X. Se eu conseguisse um aluguel em São Paulo por um valor menor que esse X, eu estaria em São Paulo, com mais possibilidades, e ainda economizando dinheiro, né? Comecei a expor isso pro Lucas. Mas foi aí que eu... Que nem diz o nosso amigo Nosso amigo, olha eu dizendo nosso amigo. Lá do canal... Como é que é o nome dele? Ai, gente, ele faz coisa de filme, a gente assiste o canal dele direto. Ah, o Otávio Gá. Otávio Gá, ele faz... Eu vou marcar ele nesse vídeo. Não foi bem assim na cabecinha do meu marido. E aí agora eu vou deixar ele contar qual foi o ponto de virada de chave que ele realmente se viu mais morando em São Paulo e também trabalhando mais na Andy Rodrigues Makeup. Porque afinal, né, agora ele vai abdicar um pouco da vida dele, de PJ, pra viver um pouco mais da minha. Corta aí que eu preciso tossir. Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. Gente, então pra quem sabe, pra quem conhece um pouquinho da minha vida, sabe que eu não sou daqui de Porto Alegre, eu sou do interior, eu moro em Porto Alegre faz 16 anos, né? Então eu já tenho um pouco de experiência nessa questão de mudança de cidade. Então eu vim pra cá com 19 anos, estou com 36, então já tô aí há um bom tempo. E desde então eu sempre trabalhei em salão, sempre trabalhei como cabeleireiro. E sempre fui muito independente, nunca dependi, desde que eu vim pra cá. Tive algumas ajudas da minha família no começo, mas assim, nunca dependi de ninguém, nunca dependi de namorado, nunca dependi de marido. Sempre tive o meu dinheiro, sempre gostei de ter isso muito bem separado, né? Eu acho que essas separações, essas coisas precisam acontecer, principalmente quando, além de ser um casal, você ainda é sócio de trabalho. Então eu e o Andy, a gente sempre respeitou muito isso, né? Essa questão de ter o teu dinheiro, o meu dinheiro e o que a gente vai fazer junto. Então isso foi uma coisa que sempre foi muito respeitado. E eu fui criado numa família onde a grande maioria, todos sempre foram profissionais autônomos liberais, então para mim isso era muito normal. Eu trabalhar como empregado de alguém, para mim era uma coisa que eu não enxergava isso, né? E eu acho que tu trabalhar como autônomo também, tu tem os teus riscos, mas eu acho que ao mesmo tempo tu acaba te desafiando mais. Então a minha vida sempre foi isso, eu sempre me desafiei muito em questão de trabalho, para poder ganhar mais, para evoluir mais, para crescer mais. Então, eu acho que a questão de ser autônomo me ajudou muito nisso. Para mim, isso no começo foi muito difícil, né? Pela questão de pensar assim, tá, mas eu vou ir para São Paulo, hoje aqui em Porto Alegre eu tenho meu estúdio, eu tenho as minhas clientes, né? Eu não dependo de ninguém para trabalhar. Então, assim, tenho uma autonomia gigantesca, né? Aí eu sabia que indo para São Paulo não seria tão simples eu abrir um salão ou abrir um estúdio, e eu também não tinha essa pretensão, e também não queria ter que voltar a trabalhar sendo funcionário de algum salão, né? Não acho que não tem problema nenhum, mas no meu ponto, na idade, no meu ponto de carreira, eu não queria fazer isso. Já tá velha. Já tá Realmente. velha, tá na hora de me aposentar. Então eu não queria isso. Então para mim foi muito mais difícil, porque eu me perguntava o que eu vou fazer em São Paulo, né? Como vai ser a minha vida em São Paulo? E
E enfim, então desde o ano passado, como o Andy falou, desde julho do ano passado, ele vem falando sobre isso, ele vem alimentando isso, ele vem trabalhando em cima disso. Então já faz um ano que eu sabia de tudo isso, né? Todas essas mudanças. Então eu comecei a trabalhar isso. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi, eu já fazia terapia, mas eu comecei a fazer terapia focado nisso. Focado nessas mudanças, focado em trabalho, focado em novos rumos, né, em novas possibilidades de poder trabalhar. E eu vim trabalhando isso desde então desde agosto do ano passado. E aí a virada de chave, a grande virada de chave, né, a gente sempre conversou muito, eu sempre expus muito tudo que eu sentia pra ele, eu nunca escondi nada, né, eu sempre deixei tudo muito bem claro, que eu tinha medo, que eu tinha insegurança, que eu não estava confortável, que enquanto eu não estivesse confortável, enquanto eu não estivesse bem, eu não queria ir, mas ao mesmo tempo eu via a aflição dele de saber que ele queria ir, mas ao mesmo tempo ele não queria passar por cima do que eu estava sentindo, então isso também foi muito importante. E vi os convites também, né? Os convites, eu recusando muita coisa. A gente tinha que recusar muita coisa porque a gente não estava lá. E muitas vezes ele tinha que acabar me deixando aqui sozinho e ir pra lá sozinho. E isso também acabava que não fazia bem pra gente. Mas enfim, como eu já falei, a grande virada de chave foi em fevereiro desse ano, quando o Andy recebeu o convite para ir para Paris, né? Pela MAC. Tem vlogs aqui, inclusive. E então isso foi algo muito, foi um divisor de águas muito grande. Porque o que eu consegui perceber nessa viagem? Eu acho que uma das primeiras coisas que eu consegui perceber foi, não que eu não acreditasse nisso, mas isso me fez ter mais certeza ainda de aonde o trabalho do Andy estava chegando, né? De uma marca tão reconhecida, levar ele para Paris para um lançamento de um produto. Então isso assim me fez ver o outro lado, me fez ver esse lado de Andy mais ainda influenciador, ver mais o poder do trabalho dele e ver que realmente ele precisava ter ou me ter ao lado dele para Uma safadeza oculta! que ele pudesse crescer mais ainda, que a minha presença do lado dele era importante e que ele precisava de uma pessoa para ajudar a administrar mais isso. Porque o pessoal acha que tipo, ele foi lá para Paris para passear, mas não, ele foi realmente a trabalho. Foi muito corrido, o briefing que ele tinha que seguir durante o dia era gigantesco. Assim, a gente dormia 3, 4 horas e já começava tudo de novo. Era conteúdo que tinha que ser criado, tinha que ser editado, tinha que ser mandado para aprovação para depois ser postado. Tinha que cuidar da questão do fuso horário, porque a gente estava em fuso horário diferente. Então era uma coisa assim, mais toda a questão de montar os looks, definir o look que ia usar naquele dia, a produção, o que ia ser, os produtos que tinham que usar, o cabelo, a iluminação, né? Então tudo assim, eu comecei a ver que quando ele ia para São Paulo, que ele tinha os eventos, ele fazia isso tudo sozinho, né? E eu disse pra ele, meu Deus, como que tu dá conta de fazer tudo isso sozinho, sabe? E aí eu passei a entender o porquê que ele dizia, porque muitas vezes ele falava pra mim, tu faz muita falta pra mim aqui, tu tá aqui junto comigo, além de eu me sentir mais confiante quando tu tá junto comigo, tem toda essa questão do trabalho, da agilidade, que tu me ajuda muito nisso. Então eu comecei a ver que era preciso e que era possível, né, eu tá do lado dele e eu trabalhar junto com ele. Então depois que a gente voltou de Paris, eu comecei a amadurecer mais essa ideia, comecei a trabalhar mais a fundo isso na terapia, muito mais ainda do que eu já trabalhava, e comecei a buscar alternativas do que eu poderia fazer junto ao trabalho dele, né? Então hoje, assim, uma boa parte burocrática, né, emissão de notas, contato com pessoas. Agora a festa do Andy também, o Andy Party, foi algo que ajudou muito, foi um divisor também, porque basicamente, assim, muitas das contratações da parte operacional, eu cuidei de tudo isso, então a gente usou isso também para explorar esse lado, para poder me dar mais autoconfiança e ver que
realmente a gente precisa de alguém que trabalhe por trás e que também seja de confiança para que o Andy esteja ali disposto a estar mais tempo fazendo a criação, podendo produzir os conteúdos para não precisar deixar isso de lado. Então isso ajudou muito, né? Toda a esquematização, eu fiz todo um esquema de etapas com a minha terapeuta, né? A gente foi vencendo etapas por etapa. Era um checklist que você tinha, né? Praticamente era um checklist de tudo assim que eu tinha que ir abrindo mão aos poucos, para quem eu tinha que ir contando, como foi planejado, como eu contei para minhas clientes, quando eu contei. Tudo isso foi muito bem pensado, então nada foi feito por acaso. Quando a gente fez aquele vídeo, que inclusive eu acho que é o vídeo mais visto do canal. Que foi quando realmente a gente anunciou, que né? A gente estaria encerrando nossas atividades profissionais aqui. Então, assim, foi quando a gente teve esse momento de poder anunciar para as pessoas que esse ciclo estava se encerrando e que o novo ciclo estava começando, mas até então muitas pessoas ainda nem sabiam o que era esse novo ciclo, como seria. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente quer também passar com esse vídeo é para que as pessoas que vão se inspirar nisso, que querem fazer essas mudanças, não pensem que a gente está fazendo isso do dia para a noite, que a gente decidiu agora. Isso é um planejamento de mais de um ano, é muito trabalho, é muita conversa, principalmente entre nós dois. O Andy me apoiou muito, ele me deu muito suporte. Eu acho que eu também dei isso para ele, mas ele tinha ainda o ponto positivo de que ele queria muito ir para São Paulo e ele não tinha medo. Eu tinha o lado que queria, mas tinha um lado muito grande de medo, de insegurança, de pensar o que eu vou fazer agora da minha vida. E hoje, graças a Deus, a gente nem tá lá em São Paulo ainda, mas hoje eu já consigo me ver. A gente já encerrou agora final do mês de junho, que eu encerrei os atendimentos no estúdio. E desde então eu já vim, na verdade estava muito doido, porque eu vinha me dividindo, porque eu já tinha assumido várias coisas do lado empresa Andy Rodrigues, que é algumas Desde coisas início de maio. burocráticas, edições de vídeos, né? A edição daqui, desse vídeo, é ele que faz, gente. E então várias coisas eu já tinha assumido esse lado, só que ao mesmo tempo eu continuava trabalhando no salão. Então tava assim, um caos, uma loucura. E agora já vai fechar 10 dias, onde eu tô realmente trabalhando só com a empresa Andy Rodrigues. Então, e eu consigo ver que vai ser e está sendo um futuro muito promissor, né? Porque eu acho que a gente a gente é muito unido, tem muita cumplicidade, a gente conversa muito. Eu brinco com o Andy, né, que eu sou funcionário dele, mas isso é uma brincadeira, né? Eu não tô abrindo mão da minha carreira, da minha profissão para me tornar um funcionário dele, né? Mas sim para que a gente possa agregar e trabalhar e crescer cada vez mais, e crescer como casal, e crescer como empresa, porque ele é Andy Rodrigues, mas eu acho que a empresa Andy Rodrigues não deixa de ser nós dois, porque eu acho que nós dois fizemos muito para isso. É óbvio que ele leva muito mais pelo fato de ele ser, né, o Andy Rodrigues. Eu acho que... Eu digo para as pessoas que eu tô me dando 3 meses de férias da questão do meu trabalho como cabeleireiro, mas eu acredito que eu estou encerrando esse ciclo como cabeleireiro com chave de ouro, né? Eu acho que o que eu poderia ter feito pela minha profissão, pelas minhas clientes, eu fiz. Sempre a gente pode fazer mais, mas eu acho que o máximo que eu consegui fazer, eu fiz. Tentei sempre dar o meu melhor. Então eu acho que... eu tô encerrando isso e tô encerrando isso confortável, bem feliz e seguro da decisão que eu tô tomando. Então agora, gente, vocês que nos seguem e que são de São Paulo capital, se preparem porque Lucas e Andy Rodrigues estão chegando. Se nos verem pela rua, dá um oi, tá? A gente talvez você me veja com o cabelo todo assim, guenzo, que nem eu apareço nos stories lá no Instagram. O meu marido não, porque ele tá sempre assim. Ele tá sempre assim e ele tá sempre cheiroso, gente. O Lucas é muito cheiroso. Podem me cheirar pra vocês me verem na rua. Que delícia!
Então, se a gente se encontrar, dá um oi, fala que segue aqui a gente, que é inscrito no canal, beleza? E era isso. Nessa semana ainda sai vlog da nossa mudança. Eu vou tentar fazer um vlog só, se o meu editor permitir, porque o vídeo vai ser mais longo. Mas vocês já estão pedindo horrores, então a gente vai postar aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, continue inscrito. Curta, comente, compartilhe. Mande aí para outras pessoas também poderem se inspirar e ver que quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente quer fazer uma mudança, é possível. Basta só a gente ter coragem, né? A gente trabalhar os nossos medos, que a gente vai longe. Então a gente fez esse vídeo justamente para mostrar para vocês que nada é por acaso, que a gente não tá fazendo isso da noite pro dia, que sim, teve toda uma preparação, e para vocês entenderem também agora tudo que a gente vai mostrar no vlog, para vocês não acharem assim, como assim? Essa gente tava em Porto Alegre, agora já tá aqui em São Paulo, então agora vocês já estão sabendo um pouquinho mais e agora vocês vão acompanhar porque a gente vai mostrar tudo. Desde sair daqui de Porto Alegre a gente vai de carro, vai levar os filhos, vai fazer mudança, vai chegar lá em São Paulo no domingo, na segunda Não chega dá muito mudança. spoiler, não vai dar muito e spoiler, assim, ó, porque tem muita coisa acontecendo. calma. Já tem evento na segunda-feira, já tem evento na semana, ai meu Deus! São Paulo É mostrando isso. aqui veio, né, gente? Um beijo beijo. e até o próximo vídeo.